pessoal, boa tarde! Que alegria poder estar aqui hoje junto com você nesse domingo lindo, um domingo muito especial. Hoje é o domingo de Páscoa e nós vamos celebrar juntos com você. É com muita alegria, com muito prazer que a equipe da Hive vai invadir a sua casinha, a sua tela, através desse vídeo, onde nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós estamos na época mais saborosa, mais docinha e mais gostosa do ano, que é a época da Páscoa. É quando a gente ganha vários ovos iguais a esse daqui, olha, de chocolate, que são deliciosos. Mas a gente não poderia deixar de passar por aqui para poder contar para vocês o verdadeiro sentido da Páscoa. É claro que vocês já sabem, tivemos a celebração da Páscoa durante a semana e falamos sobre isso, alguns alunos ensinaram e foi um verdadeiro sucesso. Mas hoje, por ser o domingo de Páscoa e um dia tão especial, a gente não podia deixar de passar aqui para celebrar em família junto com vocês. Essa história que eu vou contar agora, ela não é um conto de fadas, ela não é um conto da carochinha. Ela é uma história real, aconteceu de verdade. E ela também está escrita no livro, ela está escrita aqui, olha, na Bíblia Sagrada. E ela é a história de Jesus. Mas, afinal de contas, quem é Jesus? Jesus, ali na Bíblia está escrito que Jesus, ele é o pão da vida. Além de ser o pão da vida, Jesus é a luz do mundo. Jesus, ele é a porta das ovelhas. Jesus, ele é o nosso bom pastor. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a videira verdadeira. Mas Jesus, ele também é a ressurreição e a vida. E é sobre a ressurreição e a vida que nós vamos falar agora. Quer saber sobre esse Jesus? Vem comigo que eu vou te contar. A Bíblia nos conta, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus, ele deu o seu único filho para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. E essa é uma história de amor. Esse amor a gente sente aqui na cruz. Jesus demonstrou esse amor aqui na cruz. E a história da Páscoa nada mais é do que a história da cruz. Jesus, ele estava junto com Deus Pai no céu e ele tinha toda a sua glória. Mas ele, por amor a nós, ele deixou toda a sua glória e ele veio ao mundo como homem. Jesus, ele nasceu assim como eu e como você. Mas a história do nascimento é uma história para outra data. Porque agora nós vamos falar sobre Jesus, sobre o tempo que ele viveu e passou aqui na Terra. Jesus, ele passou, caminhou, passeou por várias cidades. E em cada cidade que Jesus passava, Jesus realizava muitos milagres e maravilhas. Vocês sabiam que Jesus transformou água em vinho? E que Jesus, ele alimentou uma multidão inteirinha apenas com 2 pães e 3 peixinhos? Foi sim. Jesus também, ele curou enfermos, ele curou cegos, ele fez cegos enxergarem, ele fez paralíticos andarem e ele também expulsava muitos enxergarem. Ele fez paralíticos andarem e ele também expulsava muitos demônios. Por onde Jesus passava, as pessoas ficavam admiradas com as coisas que Jesus fazia e com os ensinamentos que Jesus ensinava. Jesus, ele ensinava muitas coisas boas e ensinamentos de amor. São ensinamentos que a gente deve seguir até hoje. Durante esse período aqui na Terra, passeando, passando por vários locais, Jesus, ele fez muitos amigos, mas ele também era perseguido. Algumas pessoas queriam prender Jesus, e isso também faz parte do plano perfeito da salvação. Os amigos de Jesus estavam eles, os discípulos. E aí, certa vez, Jesus, ele já sabia que seria a última vez que eles sentariam à mesa para cear antes de todo o plano perfeito de Deus acontecer. Jesus, ele seria traído por Judas, um dos discípulos, por 30 moedinhas. Então,
foi nessa ceia que Jesus, ele levantou o pão, deu graças, o partiu e disse: comam isso, esse é o meu corpo. E ele também levantou o cálice, o partiu e disse: bebam isso, esse é o meu sangue, derramado para perdão dos pecados. Depois da ceia, Jesus, ele foi ao monte orar. E ele levou com ele 3 discípulos. Mas enquanto Jesus orava, os discípulos, eles dormiram. Jesus, ele foi orar num lugar chamado Getsemane. E nessa oração, Jesus disse: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a sua vontade. Jesus, ele sabia de todo o sofrimento que ele estava prestes a passar. E nesse momento, sim, Jesus, ele poderia estar angustiado, ele poderia estar ansioso, porque ele sabia de toda a dor que ele ia sentir. E isso é muito importante para a gente saber, porque a Bíblia diz também que Jesus, ele veio ao mundo para que ele pudesse sentir as aflições que eu e você também sentimos. Então, quando a gente está num momento de angústia, num momento de medo, num momento de ansiedade, que a gente possa fazer como Jesus, ajoelhar e orar, e entregar para Deus toda a situação que a gente está passando. E foi isso que Jesus fez. Ele orou para Deus. Quando Jesus desceu e os discípulos desceram do monte, Judas, ele veio até Jesus e ele beijou o rosto de Jesus, como sinal de que aquele homem era o que deveria ser preso. E aí, Jesus foi preso. Depois que prenderam Jesus, fizeram ele passar por muitas coisas doloridas. Bateram nele, cuspiram no rosto dele, tiraram a roupa dele. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada durante um longo trajeto. Depois, pegaram um madeiro bem grande e prenderam Jesus ali. Então, pegaram uma coroa de espinhos, colocaram em Jesus e prenderam ele com pregos pontiagudos, assim, desse jeito. Isso tudo era muito doloroso. Talvez você e eu, nós não aguentaríamos passar por tudo isso. Jesus, ele não tinha pecado. Ele era inocente. Era o sangue de um inocente, era o sangue do Cordeiro que estava sendo derramado numa cruz. Mas nós não podemos esquecer que esse sangue, o sangue puro, o sangue do inocente, o sangue do Cordeiro, é o sangue que nos liberta de todo pecado. Tudo isso fez parte de um plano, do plano da salvação. Era por amor. Jesus se entregou por amor à minha vida e à sua. E aqui, depois de muito sofrer numa cruz, Jesus, ele se entregou à morte. E ele disse: está consumado. Depois disso, pegaram o corpo de Jesus e colocaram assim, dentro de um sepulcro. E fecharam o sepulcro com uma pedra bem grandona. E colocaram guardinhas. Jesus, ele ficou ali dentro. Ao terceiro dia, algumas amigas de Jesus, elas foram procurar por ele, mas elas não encontraram. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não está morto no sepulcro. Jesus, ele ressuscitou. Ele está vivo. Jesus, ele continua vivo entre nós, no meu coração, no seu coração. Ele continua realizando milagres e maravilhas entre nós. Ele continua curando, ele continua ensinando através da Bíblia e ele continua assim, vivo entre nós. E esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós celebramos a Páscoa, celebramos a ressurreição, a vida. Celebramos que Jesus, ele vive. Jesus está vivo. A Bíblia diz que nós devemos cear. Jesus disse: fazer isso em memória de mim.
E é por isso que nós, como uma escola cristã, distribuímos entre os nossos alunos um kitzinho de ceia. E é isso que a gente vai fazer agora. Algumas crianças receberam um kitzinho com 2, então pode trocar, pode oferecer a algum familiar. Como um momento de comunhão, nós vamos fazer isso juntos, nós vamos orar, nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, nós vamos pedir a esse Jesus que vive para que abençoe a nossa família e nós vamos cear juntos, tá bom? Então vamos lá, feche seus olhos e vamos orar e depois você pode tomar a sua ceia, tá? Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós queremos nos colocar diante da Tua presença, Senhor. Primeiro para Te agradecer, Deus, por esse amor que pôde nos dar a vida, Pai. Eu Te agradeço porque o Senhor vive. O Senhor Jesus vive e reina entre nós, operando milagres e maravilhas todos os dias. Muito obrigada, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, mas que o Senhor venha nos ensinar, Deus, a ter um coração limpo, um coração sadio, um coração voltado para a Tua palavra. Senhor, que as nossas atitudes sejam um testemunho vivo de quem o Senhor é em nossa vida, Deus. Eu quero pedir, Senhor, entra na casa de cada aluno nosso, cada família, Senhor, toque nos corações nesse momento, Deus. Senhor, o Senhor é um Deus de milagre, então leva cura, leva alegria, leva cura aos corações, cura, Senhor Jesus, nas doenças físicas, alcance aquilo que a gente não pode, chegue onde a gente não pode, Senhor. Abençoe cada lar, que o Senhor nunca venha deixar faltar nada à mesa, Deus, mas que o Senhor seja a alegria do viver. Esteja presente em cada casa nesse momento, Senhor. Leva a alegria verdadeira ao coração de cada aluno nosso, de cada familiar que está junto conosco nesse domingo de Páscoa. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo. Em nome de Jesus, amém. E agora, você pode cear. Um beijo. Obrigada por me ter deixado entrar junto com a equipe da Hive na sua casa e até mais. A gente se esbarra nos portões da escola, pelos corredores. Tchau, gente!